O desconforto térmico ocorre quando os mecanismos de regulação natural da temperatura corporal falham. Então aí você começa a ter um desconforto, começa a sentir muito calor, transpirar muito ou muito frio, né? Isso tudo é um desconforto térmico, quando o seu próprio mecanismo natural de estabilização de temperatura corporal não dá conta da variação que está acontecendo no ambiente que você se encontra. Algumas combinações de esforço físico e de exposição ao calor podem levar esse desconforto ao estresse térmico de trabalhadores. Institutos de pesquisas alertam sobre o aumento da amplitude térmica nos últimos anos, ao mesmo tempo que se é necessário racionar o consumo de energia. Ou seja, está variando a amplitude térmica do planeta, né? E isso dá uma tendência a querer usar mais ar-condicionado ou aquecedor, depende se ficou mais frio ou mais quente. E, ao mesmo tempo, a gente tem que racionar energia, porque ela não é infinita, né? Sem contar que muitas vezes polui. Então, tem pesquisa sobre isso, né? Como manter o conforto térmico e não dependendo muito de ar-condicionado ou aquecedores. Dessa forma, dimensionar ambientes e selecionar materiais que garantam o conforto térmico aos usuários tem se tornado tarefa importante na engenharia. Considerando que uma construtora realizou o dimensionamento térmico das paredes externas de um hospital para que o fluxo de calor seja de 100 watts por metro quadrado. Porque você vai ver em vários livros o autor falando que o fluxo de calor é dado em watts. A gente vai chegar lá. E aqui ele dá um fluxo de calor em watt por metro quadrado. Está errado? Não. Não está errado porque ele deu a unidade. Estou vendo um barulho aqui falando em ar-condicionado. Enfim. Ele falou em watt por metro quadrado. Não está errado até onde eu sei. Se alguém tem um padrão oficial mundial que proíbe usar o termo fluxo de calor para quando não seja especificamente dado simplesmente em watt, que seria uma potência, né? Me mostre, porque até onde eu sei, eu já vi realmente questões usando o termo fluxo de calor para watt, uma medida em watt, que é o mais tradicional dos livros que eu conheço, e em watt por metro quadrado, que seria quanto tem por área da parede que eu estou imaginando, porque aqui eu estou falando em construção, em uma parede de um quarto, de um escritório, enfim, para calcular esse fluxo de calor. Posso simplesmente dar quanto é o fluxo em energia sobre tempo, né, quantos joules por segundo fluem ali, ou posso colocar isso para cada metro quadrado de parede e chamar os dois de fluxo de calor. Então, você vai olhar pela unidade de medida, se a questão quer estar pensando em fluxo tradicional, que é só em watt, ou em fluxo sobre área. E pode até ter fluxo sobre outras coisas. Aí pode pegar fluxo por comprimento de parede. Então, assim, se você ficar na dúvida, recorra à unidade de medida usada no enunciado, para ter certeza. Não falha, não vi falhar até hoje. Para temperaturas médias, então, continuando. Considerando que uma construtora realizou o dimensionamento térmico das paredes, paredes externas de um hospital, para que o fluxo de calor seja de 100 watts por metro quadrado para temperaturas médias de 40 graus Celsius externo, lá de fora do hospital, e 20 graus Celsius interno, lá dentro do hospital, e que possui disponível para a construção os materiais listados na tabela. Material, concreto de cascalho. Condutividade térmica em watt, metro a menos 1, Kelvin a menos 1. Aqui você tem que ficar muito de olho nas unidades. Watt, metro a menos 1, Kelvin a menos 1. 2. Quando é concreto leve, condutividade térmica é 1,5. Tijolo, 1,2. Concreto celular, 1,0. Então ele tem esses materiais para usar na parede do hospital. Julgue as afirmativas V para verdadeiras ou F para falsas. Então aqui tem um desenho da parede, que vai ter uma espessura, né, um comprimento L. Ela tem uma certa área aqui. Você vai ver que eu não vou precisar usar essa questão, mas primeiro eu teria que interpretar, porque esse watt por metro quadrado já está colocando por área, né, metro quadrado. Tem um comprimento e eu quero esse fluxo. De um lado, vamos dizer que aqui é o lado externo do hospital. É 40. E aqui então está vindo o fluxo, vamos dizer que o fluxo... ele até colocou de cá para lá. Então realmente aqui é a área externa. E aqui é a parte interna do hospital, que estará a 20 graus Celsius. Então, a gente sabe aí da termodinâmica que o quê? O fluxo, pelas leis da termodinâmica, o que a gente sabe? Que o fluxo sempre vai fluir do mais quente para o mais frio, do que tem mais temperatura para o que tem menos. Então, como a seta está para lá, eu suponho que aqui é o lado externo, que é mais quente, aqui é o lado interno do hospital, que é mais frio. Quanto maior for essa discrepância, essa diferença, essa variação de temperatura entre o que está dentro e está fora, mais calor flui do quente para o frio, tendendo ao quê? A esquentar o ambiente
interno de onde você está, né? No hospital, num quarto, no escritório, enfim. Agora vamos para a parte que eu acho que podia derrubar alguns alunos aqui e não é complicado se ele prestar atenção na unidade de medida. A equação do fluxo de calor que você vê, até onde eu sei, na maior parte dos livros didáticos, é essa aqui, ó. Φ seria o fluxo, é igual ao K, que é a condutividade térmica, ou a constante de condutividade térmica daquele material que constitui a parede, vezes a área. Quanto maior a área da parede, mais fluxo você tem atravessando, faz sentido, né? Quanto maior a condutividade térmica, maior o fluxo. Quanto maior a variação de temperatura entre o fora e o dentro, entre o quente e o frio, maior o fluxo. E quanto mais espessa for a parede, menor é o fluxo de calor. Então, é sobre L. Essa é a equação que você vê na maioria dos livros. Só que para essa equação, você tem que saber que o fluxo ele é dado em watt, em energia por tempo que flui ali pela parede. Né? O A é a área da parede, se for isso não é SI, né? É metros quadrados. A variação de temperatura aqui pode ser em graus Celsius, porque em Kelvin, em graus Celsius, a variação de temperatura dá na mesma. Basta pegar, pega aqui, ó, 0 graus Celsius. A gente viu na questão anterior, dá 273 Kelvin. Pega agora o 27 graus Celsius, dá 300 Kelvin. Qual foi a variação de 0 para 27? 27. Qual foi a variação de 273 para 300? 27. Quando eu falo de temperatura específica fixa, não é o mesmo valor numérico. Mas se eu penso em variação, tanto faz. Em graus Celsius ou em Kelvin, dá o mesmo valor numérico para efeito de cálculo. Tá? Como aqui na equação tem o ΔT, que é a variação, tanto faz eu fazer essa da variação em Celsius ou em Kelvin, que o valor numérico vai dar o mesmo. Mas você pode ver que aqui ele usou Kelvin, tá? Vou colocar Kelvin, mas saiba que a conversão de variação para Celsius, de Celsius para Kelvin, é de 1 para 1. E o comprimento em metros, né, que é a espessura da parede. Agora veja bem, para essa equação, vou fazer uma análise dimensional aqui. O K seria fluxo vezes L, passei o L multiplicando, estou isolando o K aqui nessa equação. Ó. A ΔT. A unidade do K seria watt, metro, metro quadrado, Kelvin. Se você cortar aqui, seria não, vai ser, né? Que você vai ver que está certo o K. Porque às vezes ele dá um K também que não é exatamente condutividade térmica. Vocês têm que ficar de olho também nessa unidade, ver se elas conversam. Então você pode ver que o K está de acordo com essa equação. Ó. Watt, metro a menos 1, porque está aqui embaixo, e Kelvin a menos 1, porque está aqui embaixo. Então, esse K é o que ele está falando aqui. Tá? É bom dar uma checada nisso, porque eu acho que já vi, se eu não me engano, já vi uma questão até da Unirv, em que ele usa a constante, não é exatamente o K, ele está supondo, ou não, acho que não, acho que só o fluxo que muda. Eu estou com a sensação que eu já vi uma questão em que ele deu um valor que não seria só o K, mas seria o K vezes A, ou K sobre L, enfim. Mas dá uma checada. Então, o K é esse K da equação. Só que o fluxo está em watt por metro quadrado. Então, se você fizer a mesma análise dimensional, deixa eu colocar isso aqui menor para o cantinho. Tá? Se você fizer a mesma análise dimensional, vai perceber que para dar watt por metro quadrado é porque esse fluxo aí é o fluxo original sobre área, fluxo por unidade de área, porque aí dá o watt por metro quadrado, você passa para lá. Portanto, a equação que eu vou usar nesse exercício não é só, eu não vou usar o fluxo de calor, não vai ser o φ, mas sim o φ, eu vou usar ainda essa equação, mas é o φ sobre A. Esse valor que ele deu aqui é fluxo de calor? É, mas é um fluxo de calor por unidade de área. Isso aqui é só o fluxo de calor. Ele poderia colocar o fluxo de calor por unidade de área é tal, mas não está errado colocar só fluxo de calor. Então é você que tem que ficar atenta no dia da prova. Tá? Fluxo normal dessa equação, quando você vai usar essa equação, que é a que você tem, ó, essa aqui, é watt por fluxo. Se o questão chamou de fluxo, mas falou que é watt por metro quadrado,
Então, esse valor que ele deu aqui, 100, não é o φ, mas é o φ sobre A já. Então, vai ficar φ sobre A, vou usar ela assim, agora K vezes ΔT sobre L. Na verdade, eu vou ainda melhorar isso aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. Essa é a análise que tem que fazer olhando para isso aqui, para isso aqui. Então, questão de fluxo de calor tem esse extra. Fique de olho nas unidades de medida das grandezas que você precisa para a equação tradicional, que é essa, Ka ΔT sobre L. Vamos analisar agora os itens. O item A afirma que se as paredes forem feitas de concreto de cascalho, o K do concreto de cascalho é 2, já está no SI, a espessura L deverá ser de 50 centímetros. Tá? Então, ele quer saber, eu quero confirmar a espessura L. Então, vou pegar aquela equação que eu já deduzi ali em cima, que é o fluxo sobre A, vou deixar assim porque esse é o 100, é igual a K vezes ΔT sobre L, e vou isolar o L. Eu vou fazer assim, ó, L é igual a K vezes ΔT, passei o L multiplicando, e o φ sobre A, eu vou pegar ele como se fosse uma coisa só e vou passar dividindo, porque ele estaria multiplicando o L. Então, vai ficar K vezes ΔT dividido por φ sobre A. Ah, professor, eu não podia colocar vezes A dividido por φ, multiplicar pelo inverso? Podia. Você quer fazer isso? Não, não quero. Por quê? Porque esse valor aqui, eu sei que em todos os itens dessa questão vai ser igual a 100. Então, já deixa ele quietinho aí. Senão, teria que ficar pensando em trocar em 1 sobre 100 e dá certo, mas já deixa ele junto. Esse fluxo por unidade diária, tá? Então, tá. Agora, então, eu vou usar essa equação para todos os itens desse exercício. Vou usar direto aqui, porque em todos ele vai afirmar sobre uma certa espessura da parede para dar esse fluxo de calor. Ó. Se as paredes forem feitas de concreto de cascalho, a espessura deverá ser 50 centímetros. Se as paredes forem feitas de concreto leve, a espessura deverá ser de 30 centímetros. Se as paredes forem feitas de tijolos, 24 centímetros. Se for feito de concreto celular, 15 centímetros. Então, eu vou usar sempre a mesma equação, que é bem típico de questão da Unirv. Você faz um item e repete, 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 igualzinho nos outros. Então, vamos lá? O K no item A é o concreto de cascalho. Então, o K é 2. A variação de temperatura é a mesma em todos os exercícios, porque ele fala no enunciado principal, e ele não altera isso nos itens, que é 40 para 20, ou 20 para 40. Então, é uma variação de 20 graus Celsius, que equivale a uma variação de 20 Kelvin. Tá? Então, 20 Kelvin sobre 100. Então, é sempre o K vezes 20 sobre 100. O que vai mudar é só o K de um item para o outro. Então, L aqui vai ser o quê? 40 sobre 100, que dá 0,4 metros, né? E ele dá ali a afirmação sempre em centímetros. Então, faço o quê? Multiplico por 100. Cada metro são 100 centímetros. Multiplicando por 100 vai dar 40 centímetros. Teria que ser a espessura da parede da letra A. Né? Se ela fosse de concreto de cascalho, para dar esse fluxo tinha que ser 40. Ele colocou 50. Então, é falso. Agora, vamos repetir? Letra B. L, que é o que eu quero, é o K, qual que é agora? Concreto leve, é 1,5 vezes 20 sobre 100. Se quiser fazer agora até o fim sozinho, é receita de bolo. 20 é a variação de temperatura, 100 é o fluxo, que é o φ sobre A, que é o fluxo por unidade diária. Aqui vai dar 30, né? 1,5 vezes 20 sobre 100. Está tudo no SI, então aqui é 0,3 metros. Multiplica por 100 e você vai encontrar que a parede tinha que ter 30 centímetros se ela fosse feita de concreto leve. E ele falou 30 centímetros, então a letra B é verdadeira. Vamos fazer de novo? Repetir a receita de bolo? L igual. Qual que é o material agora? Tijolo e vê se dá 24 centímetros. Tijolo tem um K de 1,2. 1,2 vezes a variação de temperatura, que é 20, dividido por 100, que é o φ sobre A. Vai dar vezes 10 dá 12, vezes 2 dá 24, sobre 100, 0,24 metros,
que multiplica por 100 vira 24 centímetros de parede, espessura de parede, caso seja tijolo. Perfeito, verdade. Por fim, entender. Mesma equação, L. Quem que é o K agora? Agora é concreto celular, ele falou que é 15 centímetros. Concreto celular tem condutividade térmica 1. 1 vezes 20 sobre o 100 vai dar 0,2, né? 20 sobre 100, que vai dar o mesmo que 20 centímetros de parede para ter aquele fluxo de 100 watts por metro quadrado. Ele falou que é 15, né? A gente encontrou 20, então a D é falsa.